Ok. Então, iniciando com mantra, a invocação ao Guru, seguido da invocação ao Patanjali. Om Vande Gurunam Charanara Sandarshita Swatma Sukhava Bodhe Nishreyase Jangalikayamane Samsara Halahala Mohashantyai Abahu Purushakaram Shankhachakrasi Dharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om. O mantra da paz, professor e aluno. Harihi Om Sahana Vavatu Sahana Obhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navadhi Tamastu Ma Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Invocação ao Ganesh para desobstruir os obstáculos. Om Gananantva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanaspata Anah Shrinvanutibhi Siddha Sadhanam. Oh. Ok, então vamos lá. Ok. Então, eu convido vocês a se sentar confortavelmente. Eu estou sobre o lugar que eu medito todos os dias. Jamais pensaria quão confortável seria dar aula sentando onde eu normalmente sento, né? Então, it feels like home. Até parece que eu estou em casa. Então, sente-se confortavelmente. A gente vai meditar por mais ou menos de 12 a 15 minutos. Ou seja, vocês vão sobreviver. Não se preocupem, se você não tem nenhum PhD em meditação, vai ser algo sutil, eu espero, tá bom? Se você está sentado sobre uma cadeira, certifique-se de que as suas costas elas não estão encostadas na cadeira e você está completamente capenga e colapsando. Então, certifique-se de que sua coluna mantém-se ereta. Estou sentado numa versão simplificada de Siddhasana. E quando você medita por bastante tempo, sei lá, 5 horas, ou vamos supor até mesmo 1 hora ou 2 horas, se você coloca um pé sobre o outro, às vezes isso pode causar dormência, tá bem? Então assim é confortável. Traga as mãos ao lado das coxas. Isso, permitindo que os braços eles fiquem pendurados, como se fossem galhos de uma árvore, e as mãos são as frutas. Isso, mova o pubis levemente para baixo e convide o peito a se abrir, que é o padrão de prana.
E simplesmente deslize as mãos sobre os joelhos ou coxas, sem esticar os braços, isso cria tensão no trapézio, e ao mesmo tempo sem puxar eles muito, isso cria tensão nas romboides entre as escápulas. Então a gente só desliza as mãos. Traga o seu queixo level, ou seja, paralelo ao solo, como se você estivesse olhando no horizonte para um sol que está se pondo. E aos poucos vá fechando seus olhos, acalmando seu olhar. Se conecte com a sua pelve e permita que os 4 cantos da pelve se afundem. Os 2 isquios, o pubis e o cóccix. Dessa forma, a pelve se aterra como se fosse dourada. E com esses 4 cantos se afundando, há um leve tônus na região central dessa mandala. É como se o centro da mandala pélvica, que é o seu assoalho pélvico, levemente se levantasse. Talvez você precise transferir o peso um pouco para a esquerda, ou para a direita, ou para frente, ou para trás, como se fosse um joystick, até que você acha esse equilíbrio perfeito, mesmo que imperfeito, desse aspecto anatômico do seu corpo. Relaxe as pernas, relaxe os ossos das pernas, relaxe os músculos das pernas. Então, permita que a parte inferior do seu corpo se enraize. Às vezes eu gosto de imaginar que da cintura para baixo é como se eu já fosse a Terra. Então não há divisão ou separação aonde começa o meu corpo e aonde ele termina, ou onde a Terra começa ou termina. Mantenha a sua coluna vertebral radiante, com um leve arco na lombar. E um leve arco no pescoço. E para que esse arco não se exagere, relaxe as costelas inferiores. E dessa forma os rins ganham mais espaço, como se fossem grandes asas de um pássaro. Mantenha essa presença de uma sutil ativação da parte inferior do abdômen, ao mesmo tempo que a parte superior, a barriga de Ganesha, mantém-se totalmente relaxada. Dessa forma, o nosso segundo cérebro se acalma. O sistema nervoso também se acalma. Mantenha o peito aberto, repleto de Shraddha, fé. Mantendo o coração também aberto. Dessa forma, as axilas internas se elevam e as clavículas rolam para trás como pequenas ondas. Assim, os ossos dos braços se instalam perfeitamente no soquete dos ombros. Relaxa a pele dos seus braços, assim como você relaxa a ponta dos dedos das mãos.
Observe essas diferentes sensações no seu corpo. O contato da mão com as suas pernas, o contato das pernas com o solo ou a cadeira, o contato da sua pele com a roupa. Yoga é relacionamento. Relaxe a sua cabeça, como se ela fosse um coco que flutua no oceano. Relaxe qualquer tensão presente na região da nuca. Então imagine um orvalho, uma pequena gota d'água escorrendo do topo da cabeça na região da cervical e descendo pela coluna. E ao mesmo tempo, imagine uma pequena pena, como de um rei ou de uma rainha, no topo da sua cabeça. E note que isso traz um ar de um pouco mais nobreza e dignidade. Relaxe a ponta da língua e permita que os dentes se desprendam da gengiva, como se você estivesse produzindo esse som de ah, mesmo que sem som, mesmo que silencioso. Observe esse leve espaço entre os lábios superiores e inferiores. Traga atenção na raiz do palato e relaxe, esvaziando completamente a língua, abrindo o canal central, a chaminé do meio. E percebe que ao relaxar o maxilar, os olhos relaxam ainda mais. Como se você estivesse olhando, mesmo que com os olhos cerrados, para um bebê recém-nascido, ou para uma flor completamente brilhante e repleta de vida. Há um prazer em apenas observar e permitir que o que é que você observa apareça sem julgamento. Observe então com mais atenção os diferentes sons, talvez sons de pessoas falando, ou crianças correndo, ou algum celular tocando, ou talvez das árvores balançando. E observe que não existe nenhum som que não esteja terminando e ao mesmo tempo começando. Até mesmo o silêncio, que é um som sem som. Observe que essas diferentes sensações, via a observância dos sentidos, elas entram e elas saem. Da mesma forma que o ar entra e o ar sai. Comece então a trazer o foco ao prana, a matriz da vida, notando as qualidades de puraka, a inspiração, e rechaka, a exalação. Note a temperatura do ar quando entra e se torna a respiração. E note a temperatura do ar quando sai, se tornando novamente alimento para as árvores. Talvez a temperatura do ar ao entrar seja mais fria,
e ao sair um pouco mais quente. E observe quando é que esse ar entra e se torna respiração. E note quando essa respiração se torna novamente o ar. Observe a presença da vida dançando no interno e no externo, como um vaso vazio num oceano. E então traga atenção para o movimento espontâneo da respiração. E note essas ondas acontecendo atrás da linha do seu umbigo. Note os movimentos abdominais ao inspirar e ao exalar lentamente. Caso prefira, fique à vontade a cultivar uma sentença. Quando o ar entrar, note, talvez nomeie, inspirando. E ao ar sair, note e talvez nomeie, expirando. Não como a minha inspiração, nem como a minha exalação, simplesmente como a inspiração e a exalação. Note que esses espaços entre os Chitta-vrittis, entre as histórias da mente, que acontecem em loop, às vezes ficam maiores, às vezes as histórias brotam como bolhas, e quando você se perceber pego nesse processo da referência do eu, sem qualquer julgamento ou intolerância, pause, note, observe, perceba e retorne a contemplar a inspiração e a expiração.
E antes de mover-se, o impulso do movimento, vá aos poucos reconectando essas diferentes sensações óbvias, mas tão inesquecidas do momento presente, notando como a roupa se pendura no seu corpo, a temperatura nas suas mãos, ou se a boca está seca ou molhada, e lentamente vá abrindo os olhos e olhe um pouco à sua volta, talvez a parede, os móveis, os quadros, e, e voltando à nossa aula. Pode esticar as pernas se precisarem. Isso foi só 16 minutos. hum, e eu diria que foi, entre aspas, uma meditação, mas foi mais uma forma de trazer a atenção plena para o nosso corpo. E vou falar um pouco mais sobre a meditação e o que a gente fez nesses 15 minutos no decorrer da prática, tá bem? Então, antes da gente entrar nesse tópico novo, nessa segunda aula, esses 8 módulos, uma semana já passou muito rápido, né? Minha barba cresceu impermanentemente, assim como meu cabelo. Tá mais frio essa semana, dá para ver que eu tô com blusa. Então a impermanência é um fenômeno extremamente permanente. Então, para relembrar, semana passada a gente falou sobre yoga, a gente falou sobre smriti, que é essa memória curta, que é um verbo que significa relembrar ou lembrar, que é o que a gente estava fazendo agora na meditação. Eu estava fornecendo diferentes sensações para que você voltasse ao momento presente. A mente ia ir para algum lugar, eu dizia, observe os 4 cantos da pelve, sua pelve é dourada, relaxe a ponta dos dedos das mãos, então eu estava praticamente te entretendo para que você ficasse presente. Então, smriti é essa memória curta de voltar ao momento presente, também chamada de sati no Pali. Então, o yoga é essa intimidade, essa capacidade de a gente desenvolver um relacionamento íntimo no momento presente, sem alimentar essa história do eu, mas ao mesmo tempo sem empurrar as coisas para longe da gente. Então, é um trabalho um tanto quanto desafiante nos dias de hoje, em que a reatividade é tão presente na nossa vida no cotidiano, assim como nas redes sociais, nesse mundo virtual na qual a gente pertence. A gente também falou sobre Chitta Vritti. Então, Chitta é a consciência, Vritti significa fragmentação. Então, qualquer coisa que vem na sua mente é um Chitta Vritti. Tá bem? E uma das definições, de acordo com Patanjali de yoga, que yoga é a cessação dessas histórias mentais que normalmente ficam em loop, essas histórias que acabam se repetindo. A gente também falou sobre... O que mais? Deixa eu lembrar, deixa eu ver se minha memória curta tá boa o suficiente. Deixa eu ver. A gente falou sobre as 3 características, os 3 insights. Quais são eles? Então, a gente tem a nitya, que é a impermanência, dukkha, que é essa inabilidade de manter-se contente com a perda de algo, traduzido como sofrimento,
E a gente também falou sobre Shunyata, que é um pouquinho mais desafiador, que é a vazeidade, ou anatma, que é o não eu. Tá bom? Então, um leve resumo. Não vou passar aqui explicando a aula passada inteira, mas mais ou menos isso. E eu quero ler para vocês um estudo que foi mencionado no módulo passado da Harvard University, a Universidade de Harvard, de 2010, que é uma pesquisa que foi feita, ela é bem longa, tem mais ou menos umas 8 a 10 páginas, e eu só imprimi uma pequena parte dela que eu vou estar lendo para vocês. Que diz que a wandering mind is an unhappy mind. Ou seja, uma mente que vaga é uma mente infeliz. Então, foi escrito por Matthew Killingsworth e Daniel Gilbert. Tá bom? Então, vou ler aqui para vocês. Ao contrário de outros animais, os seres humanos passam muito tempo pensando sobre o que não está acontecendo ao seu redor, contemplando eventos que aconteceram no passado, podem acontecer no futuro ou nunca acontecerão. Faz sentido isso? Né? De fato, pensamento independente de estímulo ou mente em movimento parece ser o modo padrão da operação do nosso cérebro. Embora essa capacidade seja uma conquista evolutiva notável que permite às pessoas aprender, raciocinar e planejar, ela pode ter um custo emocional. Ou seja, por mais que essas funções operantes nos tornam humanos, elas têm um custo. E esse custo é a infelicidade. Muitas tradições filosóficas e religiosas, entre aspas, digo parênteses, yoga, ensinam que a felicidade é encontrada vivendo o momento presente. E os praticantes são treinados para resistir à divagação e estar aqui agora. Essas tradições sugerem que uma mente errante é uma mente infeliz. Será que eles estão certos? Os experimentos de laboratório revelaram muito sobre as bases cognitivas e neurais da mente vagando, mas pouco sobre suas consequências emocionais na vida cotidiana. O método mais confiável para investigar emoções do mundo real é a amostragem por experiência, que envolve entrar em contato com as pessoas enquanto elas se envolvem em suas atividades cotidianas e pedir que relatem seus pensamentos, sentimentos e ações naquele exato momento. Infelizmente, a coleta de relatórios em tempo real de um grande número de pessoas no cotidiano é tão complicada e cara que a amostragem de experiências raramente foi usada para investigar a relação entre divagações e felicidade e sempre se limitou às amostras muito pequenas. Ou seja, os caras iam fazer esses tipos de pesquisa, mas era muito caro, então eles deixavam para escanteio. Até aqui, resolvemos esse problema desenvolvendo um aplicativo da web para o iPhone, que usamos para criar um banco de dados incomumente grande de relatórios em tempo real de pensamentos. Eles podiam ter parado ali, né? Tipo, criei um aplicativo, seus problemas acabaram. Sentimentos e ações de uma ampla gama de pessoas conforme eles realizavam suas atividades diárias. Então, o aplicativo ele entra em contato com os participantes através de seus celulares em momentos aleatórios durante o seu dia, apresentando algumas perguntas para certas respostas e um banco de dados. Então, atualmente, o banco de dados contém quase, isso há 10 anos, tá? Isso foi em 2010. Atualmente, o banco de dados contém quase 1/4 de milhão de amostras de cerca de 5.000 pessoas de 83 países diferentes. Então, uma amostra grande, 83 países, 5.000 pessoas com idades entre 18 e 88 anos.
Então, uma amostra bem grande, que representam coletivamente cada uma das 86 principais categorias profissionais. Tá bom? Então, para vocês entenderem um pouquinho, você está no seu dia a dia, aí você vai receber uma mensagem no celular e você vai reportar para eles o que você está fazendo naquele exato momento e como você está se sentindo. Tá bom? Então, você responder como você se sente. Eu me sinto bem, me sinto mal ou neutro. Tá? Então, essas análises, eu vou estar pulando porque é bem extenso, revelaram 3 fatos. Primeiro, as mentes das pessoas vagavam com frequência, independentemente do que estavam fazendo. Então, esse vagar mental, né, esse wander, aconteceu em 46,9% das amostras. Então, quase 50%. Em pelo menos 30% das amostras acolhidas durante todas as atividades, exceto quando eles estavam fazendo amor, entendeu? Provavelmente o celular estava desligado, entendeu? É o que é um sinal bom, né? Pelo menos naquela hora você estava presente. A frequência de pensamentos perturbadores em nossa amostra do mundo real foi consideravelmente maior do que normalmente observado em experiências de laboratório. Surpreendentemente, a natureza das atividades das pessoas teve apenas um impacto modesto sobre suas mentes que vagavam e aí por aí vai. Então, ou seja, quase 50% dessas pessoas, quando elas foram entrevistadas, mostrou que a mente delas estavam vagando. Ou seja, elas não estavam presentes. Isso é de 2010. Eu fico imaginando agora, na quarentena, em casa, falando com brasileiros, que é o segundo lugar no mundo no nível de ansiedade. Então, a gente é uma das populações, se não a mais ansiosa do mundo. Isso é um fato, em pesquisas sobre isso. Então, esse é o primeiro. O segundo, diz que a regressão multinível revelou que as pessoas eram menos felizes quando suas mentes estavam em declínio do que quando não estavam em declínio. Isso era verdade em todas as atividades, incluindo a menos agradável. Embora a mente das pessoas tenha maior probabilidade de vagar em tópicos agradáveis do que em tópicos desagradáveis ou neutros, as pessoas não ficaram mais felizes ao pensar em tópicos agradáveis. E isso é o que a gente pensa. Eu estou vagando em casa, eu estou, enfim, wondering, olhando num feed no Instagram em algo que eu considero agradável. Os caras estão comprovando que isso não vai te deixar necessariamente mais feliz. Em conclusão, a mente humana é uma mente errante. Uma mente errante é uma mente infeliz. A capacidade de pensar sobre o que não está acontecendo é uma conquista cognitiva que tem um custo emocional. Tá bom? Enfim, eu vou estar mandando para vocês esse material para vocês lerem, é mais longo e também com a tradução. Essa parte final tem um pequeno erro de tradução, mas por que eu trouxe essa pesquisa é que foi comprovado que esse processo de loop, essa mente que está vagando e wandering, entrando em loop, que é o que a gente vive, de acordo com as pesquisas feitas com uma amostra super grande, comprovou que, de fato, isso traz infelicidade. Tá bem? E a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre isso durante a prática de hoje, tá bom? Então, esse processo de estar embutido num ciclo, e é um ciclo de histórias que elas começam e ao mesmo tempo elas terminam e começam e terminam esse ciclo, a gente chama, no contexto do yoga e no contexto do budismo, de samsara. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa palavra, inclusive no mantra inicial, samsara,
ralar, ralar. Né? Então, samsara significa literalmente círculo, né? Ou né? É, algo que está circulando, algo que está em movimento. É traduzido como um circuito de condicionamento. Né? Eu gosto de chamar como os nossos hábitos, os hábitos que a gente tem. Né? Então, samsara é traduzido também como o processo desse ciclo do nascimento ou da morte. E a aula de hoje é uma ponte entre a primeira aula e a nossa próxima aula, em que a gente vai estar observando esse ciclo do samsara junto com o samskara no nosso dia a dia, tá bem? Então, antes da gente entrar um pouco mais nos detalhes de como os sentidos operam junto com a mente, eu vou fazer uma leve anotação sobre o que a gente chama de data. Né? Aqueles que trabalham com computador já devem ter ouvido falar essa palavra, né? O database. Né? A palavra data é nada mais, nada menos do que os dados. Então, data seriam os dados desse mundo exterior que tem. Então, tudo que tem à sua volta são esse data, são esses dados, tá bom? Então, a gente tem os dados. Tá? E os dados, né, que são esses databases, essas coisas que estão à nossa volta, né, esse mundo externo, eles vão estar entrando no que é chamado desse black box, que é a nossa mente. Você pode chamar de mente, pode chamar de córtex frontal, você pode chamar também de cérebro, depende de como você quer chamar. Vou chamar da sua caixa preta, né, a sua mente. Então, a gente tem os dados, e os dados eles vão se mover dentro da nossa mente. E eles se movem através dos nossos 5 sentidos. Então, a gente tem os nossos órgãos dos sentidos, que eles vão estar captando e vão estar processando, e aí vai sair pelo outro lado como uma experiência. Okay? Então, a gente tem uma série de eventos e esses dados, esses eventos são captados pelos nossos órgãos, entram pela nossa caixa preta, a nossa mente, e eles saem como uma experiência, tá bom? E nesse processo que a gente tem aqui, a gente tem nessa parte aqui algo chamado informação. Então, eu vou colocar em inglês, porque eu acho que faz mais sentido. Information. Tá? Então, um trauma, por exemplo, seria algo que foi coletado pela sua mente, pelos sentidos, mas não foi ainda experienciado. Ou seja, ele não saiu para o outro lado. Então, aquela experiência que não aconteceu, ela está congelada no tempo e ela ainda está in formation. Ou seja, ela ainda está em formação. Okay. Então, os diversos tipos de trauma que a gente tem, no yoga, esses traumas a gente chama dos nossos
e tem níveis de traumas diferentes, ou dos nossos samskaras, isso vai ser falado mais adiante. É quando a gente coleta as informações através dos nossos órgãos e a gente não foi capaz de experienciar aquilo. Então, para nossa mente, é como se aquilo ainda tivesse se formando. É como se aquela experiência não tivesse saindo da sua máquina humana, né? Então, o trauma, eu até escrevi aqui, é um evento que ocorreu através dos órgãos dos sentidos, mas ainda não foi processado por essa caixa preta. É um evento que procura uma experiência. Tá bom? Ok. Então, para essa caixa preta operar, né, a nossa mente, o nosso cérebro operar, a gente precisa dos nossos sentidos funcionando. Então, deixa eu apagar aqui. Se vocês estiverem ainda anotando, não se preocupem que vocês vão estar recebendo, provavelmente dentro de alguns dias, um material sobre isso. Deixa eu mudar de cor. Vou colocar vermelho, tá bom? Então, a gente tem os 5 órgãos do sentido, mas de acordo com os ensinamentos, a mente também é um órgão. Então, eles vão ser 6. Tá? São 6 órgãos dos sentidos. Seis órgãos dos sentidos. O primeiro são os seus olhos. Se alguém puder, por favor, colocar no silencioso, tá? Que é algum de vocês que está no som. Então, o primeiro desses órgãos vai ser os nossos olhos. Deixa eu abaixar um pouco. Então, tem os olhos. Aí a gente tem os nossos ouvidos. Aí a gente tem também o nosso nariz. Aí tem a nossa língua, né? A nossa boca, em que a gente tem um gosto ao paladar. Aí a gente tem a nossa pele. E, por último, a gente tem a nossa mente. Você deve estar se perguntando agora, mas a mente não controlaria todos os outros órgãos, né? Ok? Então, esses são os órgãos dos sentidos. E aí a gente tem do outro lado, a gente tem os objetos dos sentidos. Então, a gente tem aqui as cores, né? São as formas. A gente tem os diferentes sons. A gente tem o olfato, né? Então, os diferentes cheiros, né? A gente tem a pele, então a gente tem a língua, perdão, o gosto. A gente tem o toque. E a gente tem o pensamento. Cara, minha letra tá horrível, porque não é tão fácil escrever nessa posição aqui. Tá?
Então, 6 órgãos dos sentidos e também tem os objetos dos sentidos. Então, a gente tem os órgãos e tem os objetos. Então, há um relacionamento entre os nossos olhos e as formas que a gente vê à nossa volta. Há um relacionamento entre os nossos ouvidos e os sons à nossa volta. Há um relacionamento com o nosso nariz e a nossa capacidade de sentir cheiro. Há um relacionamento com a nossa língua e a nossa capacidade de sentir sabor, gosto. Há um relacionamento da nossa pele com as coisas que a gente está tocando, os diferentes objetos. E também da nossa mente e os diferentes pensamentos. Tá bom? No yoga, a gente chama desse relacionamento em que a mente opera de nama e rupa. Então, nama, vocês querem que eu escreva isso? Namarupa? Então, nama, essa lousa está ficando pequena. Nama significa nome e rupa significa forma. Nama e rupa. Então, a sua mente ela opera dando um nome e dando uma forma a algo. Então, a gente está constantemente colocando um nome e uma forma. Né? Então, essa é a definição da mente na filosofia indiana, Nama e Rupa. Então, o trabalho da sua mente é criar nome e forma, chamado informação. Então, quando a gente tem os dados entrando na sua mente, os sentidos operando, a sua mente ela vai criar uma informação via o nome e uma forma. E aí ela sai com uma experiência. Né? E esses momentos de, eu diria, de profundo insights que a gente tem, ou de êxtase, vamos assim dizer, é quando a mente ela não consegue dar um nome e nenhuma forma. Então, por exemplo, quando eu cresci, quando eu era criança, minha mãe me ensinou a rezar. Essas orações que a gente não esquece até hoje, né? O anjinho da guarda, meu bom amiguinho, sempre me leve pelo meu caminho. Quem tem filho aí já deve ter ensinado isso. Ah, acho que eu nunca falei isso para ninguém. Então, você tem suas orações, né? E aí você começa a rezar e você agradece, né? Eu quero agradecer, né, pelo dia de hoje, né? Papai do céu, Deus, eu agradeço por ter um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, um irmão bom. Eu agradeço por ter dinheiro, por ter trabalho, agradeço por ter amigos, por ter ido na escola. Eu também agradeço e peço suas bênçãos para os meus avós, para os meus tios. Abençoe também os meus primos, abençoe meus primos mais distantes, abençoe todo mundo da minha família, abençoe também todo mundo de outras famílias, dos meus amigos, também família dos meus inimigos. Abençoe também as pessoas de outras cidades, de outros estados, de outros países. Abençoe o planeta Terra inteiro. Abençoe também todos os diferentes planetas que existem. Abençoe até que chega um ponto em que você não sabe mais para quem que você vai estar rezando, abençoando e somente tipo, parou. Ou seja, você não conseguiu dar mais um nome e uma forma. Tá? Então, esses vritis de Tita, eles meio que pararam. Tá bom? Então, isso é uma história para ilustrar um pouquinho essa capacidade. Então, há 6 tipos de consciência que acontecem no nosso dia a dia. E essas consciências, elas fire up, elas piscam como se fossem fogos de artifício muito rapidamente. Tá? Então, para ilustrar um pouco,
eu vou usar o exemplo dos olhos e das cores. Tá? Então, a gente tem os olhos, e os seus olhos vão fazer contato com essa tela do computador que você está vendo agora, imediatamente. Então, os olhos e está observando a forma da tela. Tá bom? Mas o que faz o link entre os olhos e o objeto é uma consciência. Então, é a consciência aqui em cima. Então, se não há, né, por exemplo, vamos supor, se eu estou falando de uma pessoa que tem os olhos, né, mas não consegue ver, alguém que é deficiente visual. Ou seja, não vai estar experienciando essa consciência. Então, o link dos olhos com as cores, a gente tem a visão. Então, aqui seria a visão. E a visão nada é mais, nada menos do que essa consciência de você estar olhando alguma coisa. O que significa que há um relacionamento dependente, consciente. Então, se, por exemplo, eu acabo retirando as cores e, na verdade, só existe cor porque existe, só existe os objetos porque existe os olhos. Ou seja, se você tiver tudo à sua volta, mas você não consegue ver, será que vai existir a visão? Não vai existir. Então, há esse relacionamento acontecendo entre os olhos, as cores e a visão. Né? E o mesmo acontece para os outros órgãos. Então, a gente tem os ouvidos e a gente escuta um som. Né? Então, por exemplo, a gente estava meditando e vamos supor que você está meditando e escuta um barulho de uma porta batendo ou de uma sirene tocando num carro da ambulância. Quando eu morava em Nova York por um tempo, toda vez que eu ia meditar, vinha uma ambulância passando. Né? Então, tem os seus ouvidos, tem o som da ambulância. Então, o que faz eu ouvir é essa consciência. Então, isso acontece aqui em cima também. Então, a gente tem esse relacionamento acontecendo entre ouvidos e som, a gente tem a audição. E o mesmo a gente tem para todos os outros órgãos dos sentidos e objetos dos sentidos. Né? Então, há em torno de 64 vezes num segundo o acionamento desses órgãos. Então, é muito rápido que isso acontece. E um dos motivos que a gente não controla a nossa língua, não controla o que pensa, é por causa que esse processo ele acontece de uma maneira muito, muito rápida. É muito rápido. Então, por exemplo, explicar para vocês, eu estava organizando essa semana toda uma tabela que eu já venho organizando desde a quarentena de todas as minhas informações das aulas, as aulas semanais, ao mesmo tempo esse curso, então todas as tabelas que a namorada do meu irmão me ensinou a usar o Excel, que eu não sabia, então estava organizando tudo. E de repente eu abri o meu computador, eu abri o computador e tentei entrar no arquivo e o arquivo ele não entrou, tipo, deu um pau, né? Esse processo de abrir o computador, o arquivo deu pau e automaticamente o seu coração bater mais rápido e vem aquela experiência de dukkha, né? Essa inabilidade de ser contente com algo que você perdeu, é muito rápido. É muito rápido. Como eu disse, 64 vezes no segundo. Eu olhei, teve a visão. Então, foi essa porta de entrada
dessa experiência, né? Dessa origem dependente contingente, que é impermanente, já que os sons eles são impermanentes, já que todos os objetos dos sentidos também estão impermanentes. Quando eu experienciei aquilo automaticamente, né? Que veio a minha resposta para aquilo, tipo, cara, não acredito. Será que eu perdi tudo? E o arquivo era de março, final de março, começo de abril, a gente está em julho, né? Perdão, começo de maio. Então, eram 3 meses de trabalho que eu perdi olhando pagamento por pagamento no banco, tipo... Né? Você já deve ter experienciado isso alguma vez na sua vida, né? Que deu pau em algum arquivo, né? Naquele momento que a gente experiencia aquilo, é como se aquela história do eu fosse verdadeira. Então, é como se ninguém mais fosse importante à minha volta e só eu estivesse sofrendo. Normalmente é assim que a gente se sente, completamente medíocre. E aí, no fundo da minha mente estava, Rafa, mas isso tudo é impermanente, uma hora ou outra, isso aí ia ser perdido de algum jeito, o computador ia ter pau, o computador ia ser roubado, eu ia morrer, o computador ia desaparecer de qualquer jeito. Enfim, essas diferentes histórias. Mas nesse processo, nem sei quantos titavrites foram aparecendo na minha mente. As diferentes histórias e loops acontecendo. E aí o tempo passou, continuei mexendo no computador, pedi ajuda, tal. Passou meia hora, eu achei o arquivo de novo. Né? O arquivo que foi corrompido, mas tinha salvo numa pasta que eu não achava. Né? E aí, tipo, o palato relaxa, você dá risada, olha para você e fala, poxa, que estúpido que eu sou, achando que isso nunca ia acabar. Né? Então, constantemente a gente está preso nesse samsara, que a gente chama, nesses ciclos de condicionamento que a gente envolve. Eu usei um exemplo ordinário, entendeu? Mas tem muitos outros exemplos acontecendo por aí. Por exemplo, eu estou dentro de casa, né? De repente eu sinto um cheiro, né? Um cheiro de algo, e esse cheiro que eu senti vai trazer uma memória de algo de nem sei quantos anos atrás. Ou uma música que eu escutei do meu primeiro relacionamento, que vai vir aquela imagem ou aquela memória. Tá? Então, o que isso mostra é que esse relacionamento ele é subjetivo. Né? E isso é muito engraçado, porque muitas vezes em relacionamento, né, em casais normalmente, às vezes a gente chega até a falar assim, subjetivamente, né, eu acho que você está errado. Então, subjetivamente, eu acho, a fala já está subjetiva, então está mostrando que esse ciclo ele é contingente. Então, quando a gente pratica meditação, por exemplo, no começo da aula, o que a gente faz é a gente desacelera esse processo. Então, a gente desacelera esse processo da informação. Então, quando a gente escuta algo, a gente consegue, aos poucos, separar o eu, que a gente acha que é eu, porque esse eu desse lado, ele só existe por causa da consciência que conecta com os objetos dos sentidos. O que significa que o seu eu, que você acha sólido, na verdade ele é subjetivo ao meio ambiente à sua volta. Ou seja, isso é uma dessas portas que foi mencionado sobre Shunyata, sobre essa interdependência da vazeidade, dessa coexistência. E talvez você pergunte, poxa, mas e uma pessoa que não tem audição? Então significa que ela não vai experienciar? Não, não vai experienciar. Ela vai ter a consciência por outros órgãos dos sentidos, mas ela não vai ter consciência naquilo. Né?
E a mente, né? A mente e o pensamento, o que liga os dois é thinking, que é o pensando. Né? Então, da mesma forma que a gente tem um pensamento que vem e aparece, a gente tem a mente, né? Pensando é um processo também contingente, dependente. E talvez isso seja um pouquinho mais desafiador para vocês. É um pouco mais complexo do que a gente estudou na aula passada. Talvez vai demorar um pouco para vocês digerirem. Mas quando a gente coloca isso em prática, e alguns de vocês talvez meditem já há muitos anos, todos os dias, vocês vão percebendo que quando você nota a respiração, você nota só a respiração. Ou você nota o som, é como se você notasse só um som. Então não é o meu som. Então você vai slowing down, você vai desacelerando esse processo, que é o processo em que a gente cria identificação com as coisas à nossa volta. Então, a origem dependente também é contingente. Então, você nunca pode sair de sua subjetividade, porque só experimenta um mundo através dos seus órgãos dos sentidos. Isso diz que tudo que você tem é a sua subjetividade. Então, sempre reconheça que estamos resultando, nascendo da subjetividade. Então, isso aqui é 3.000 anos antes do pós-modernismo, entendeu? Então, é algo bem antigo. Né? E tem uma história que é muito contada no hinduísmo, que é falada sobre essas criaturas que elas gostam de sair pelo mundo comendo tudo que tem pela frente. Então, essa história diz que essas criaturas saem, elas começam a comer a cortina, aí elas vão comendo violão, aí vão comendo rodapé, vão comendo tapete, vão comendo todo o universo até que não sobra mais nada, elas continuam com fome, então elas vão e resolvem comer elas mesmas. Então elas começam pelo pé e vai comendo o pé, aí vai subindo pelo tornozelo, come o tendão e o calcanhar de Aquiles, come a panturrilha, vai comendo os quadris, vai comendo a outra perna, os glúteos, come o próprio ânus, aí come o intestino, aí come também o fígado, os rins, deve ser saboroso. Aí vai comendo, se come o seu próprio braço, come o outro braço, vai comendo os ombros, até que chega um ponto em que você come a sua cabeça, come a sua orelha, até que você tem que comer a sua própria boca. Ou seja, não tem como. Entendeu? Então, essa subjetividade que está sendo falada nessa maneira figurativa dessa história. Então, para a gente fazer uma leve brincadeira do que é o eu, se eu mostro, né, se eu pego para vocês, convido vocês a levar o braço na frente de vocês, o seu indicador, então podem levar, e eu falo para vocês apontarem quem vocês são. Né? Agora, imagine que você está apontando, alguns apontaram a cabeça, outros apontaram o coração. Aponta para o seu ombro, como se esse ombro fosse você também. Ou se o seu joelho fosse você. Ou o seu pé fosse você. É estranho, não é? A gente falar que a gente é o nosso pé. A gente está num diálogo e começa a falar, não, eu estou bem, está tudo bem. Ou põe o meu indicador um pouco mais para a lateral da minha cabeça, né, para o outro canto. Né? É como se o seu ombro não fosse você, né? Ou como se o seu joelho não fosse você, ou isso não fosse parte do seu corpo. Né? Então, há dois fenômenos que isso está querendo apontar.
e eu vou ler para vocês. O primeiro é que a consciência é um fenômeno existente, dependente e contingente. 2, se você olhar atentamente para isso, não há nada nesse processo que continue no espaço e no tempo, mesmo que pareça. E a razão pela qual parece que é porque a mente e o pensamento estão fazendo contato, criando um senso de si mesmo, mas o senso de si mesmo é dependente. Né? Eu acho isso magnífico, né? É muito interessante. Eu vou ler mais uma vez a segunda parte, porque vocês parecem que estão assim. Okay. Se você olhar atentamente para esse processo, não há nada nesse processo que continue no espaço e no tempo, mesmo que apareça. Ou seja, isso é impermanente, né? Porque todos os diferentes sons, cheiros, sabores, pensamentos, eles estão em movimento, assim como você também está em movimento. Então, está dizendo que esse processo não continua, não há nada nesse processo que continue em espaço e tempo, mesmo que pareça. Ou seja, não é sólido, é fluido. E a razão pela qual parece que é sólido é porque a mente e o pensamento estão fazendo contato, criando um senso de si mesmo. Então a gente tem uma experiência e a mente vai e cria um senso sobre aquilo. E essa experiência que o senso cria sobre aquilo, normalmente vai cair em categorias de bom ou ruim. A gente vai entrar isso em breve. E a razão pela qual parece que é porque a mente e o pensamento estão fazendo contato, criando senso de si mesmo, mas o senso de si mesmo é dependente. Tá bom? Em outras palavras, quando a gente tem essa consciência da visão, que seria, seria eye consciousness, ou seria ear consciousness, ou seria smell consciousness, taste consciousness, skin consciousness, que é a visão, audição, tato, paladar, enfim. A gente tem sensações. Né? Então, por exemplo, se eu estou aqui conversando com vocês e eu falo alto, tem uma sensação, e essa sensação é alto. Então, um som que ele é alto. O som pode ser baixo, né? Essa sensação pode ser calor, né? Ou a sensação pode ser frio, né? E essas sensações, elas vão dar origem a sentimentos. Né? Então, qualquer sensação vai dar origem a um sentimento. Sentimento a gente chama de Vedana no sânscrito. Vedana. Então, a sensação dá origem ao sentimento. Por exemplo, eu gritei, né? Então, você teve os seus ouvidos entrar em contato com o som, e a sua audição só foi possível por causa desse relacionamento. Se você fosse deficiente auditivo, não tivesse capacidade, haveria o som, mas você não escutaria. Ou seja, essa consciência é inexistente. Esse som foi alto, então a sensação é alta. E aí o sentimento que vem logo depois, normalmente ele cai dentro de 3 cestas. E esse sentimento ele pode ser positivo, pode ser negativo, ou pode ser um sentimento neutro. Então, pode ser positivo, negativo ou neutro. Faz sentido o que eu estou falando até agora?
Então, eu gritei, eu falei alto, sensação alta, um sentimento provavelmente negativo. Né? E esse sentimento negativo, a gente tem sensação, a gente tem sentimento, então sensation, a gente tem feelings, significa que sensação e sentimento são coisas diferentes, tá? Sensação pode ser positiva, negativa ou neutra. E o sentimento positivo, negativo ou neutro. São essas três cestas, essas três categorias que caem. E os sentimentos que a gente gosta, a gente tem a tendência de desenvolver raga. Então, raga significa o apego. E os sentimentos que a gente não gosta, que são os negativos, a gente tende a desenvolver dvesha, que é a aversão. Então, as sensações que os sentimentos que a gente gosta, a gente traz para perto da gente. E os sentimentos que a gente não gosta, a gente empurra para longe. Né? Então, raga e dvesha, eles estão constantemente operando no seu dia a dia. Meu computador teve problema, deu um pau, meus olhos, visão, veio uma sensação, veio um sentimento ruim, dvesha, aversão, não gosto, não quero. Né? Mesma coisa, sentimentos bons. Eles caem nessa categoria de raga, que é o apego. E muitas vezes a gente desenvolve aversão a raga e raga a dvesha também. Então, muitas vezes a gente experiencia algo negativo por ter desenvolvido um apego muito grande. Muitas vezes num relacionamento isso acontece. Você se apegou tanto àquela pessoa que aí no próximo relacionamento você tem aversão. Ou seja, há uma aversão ao apego. Da mesma forma que a gente pode desenvolver um apego, também a dvesha. Tá bom? Então, se a gente notar no nosso dia a dia, a gente está constantemente pulando de raga para dvesha, de dvesha para raga. Coisas que a gente gosta, a gente se apega, coisas que a gente não gosta, a gente empurra, coloca para escanteio. Tá? Mas, da mesma forma que a gente pode desconstruir, a gente pode construir um eu, já que nesse módulo que a gente viu, o eu ele é construído, a gente pode desconstruir essa imagem desse eu que a gente acha que é. Né? Então a gente consegue slow down, desacelerar esse processo e se permitir experienciar o momento presente, notando as impermanências e achando um ser humano operante e que possa agir e engajar na sociedade, por mais dual que ela seja, já que a linguística é dual, já que
as suas ações operam no mundo dual entre masculino e feminino, entre bem e mal, entre esquerda e direita, entre dia e noite, entre pobre e rico. A gente consegue operar mesmo no universo dual com insights da não dualidade. E isso a gente vai estar explorando mais quando a gente começar a construir todo um gráfico na aula que vem, que é esse gráfico do modelo dos nossos hábitos, tá bom? Então, esse eu, ele é visto como construído. Ele é impermanente e ele é contingente. Então, ele também pode ser desconstruído, né? E uma das frases que me marcou profundamente do meu professor, que ele disse que yoga é essa prática de desenhar e apagar círculos. Eu achei isso tão simples, mas tão verdadeiro. Então, a gente está constantemente desenhando e apagando ciclos, né? Há mais ou menos 4 dias, toda a água que tem no seu corpo, que é 75%, ela se renova. Então, 70 e poucos por cento do seu corpo, que você achava que era de um jeito, ele não é mais. Então, se a gente vive de maneira inconsciente, se a gente vive preso nos nossos hábitos, né? Se a gente vive preso nas nossas impressões, a maior parte da nossa energia ela está vaga, nesse wandering, nesse processo de wandering. Então, tudo acaba virando pessoal. Tudo acaba pessoal, né? E se vocês perceberem, as pessoas quando vivem estressadas, note que a história do eu delas é muito mais reforçada. Parece que é só sobre elas. Né? É só sobre elas, elas não escutam. Né? Então, a gente acaba entrando nesses padrões de apego e aversão, quando a gente fica spinning nesses ciclos do samsara, nessa mente que fica vagando e vagando e vagando, que causam a infelicidade. Né? Então, a gente tem alguns minutos e eu gostaria de deixar esses minutos finais para algumas perguntas, se vocês tiverem. Eu sei que esse é um conteúdo talvez um pouco mais complexo, mas a gente vai se aprofundar ainda mais. Se a gente quer compreender a raiz do sofrimento, primeiro a gente tem que compreender quem que a gente é. Compreender como que os nossos sentidos operam e o que causa apego e aversão, que são das principais causas dos 5 kleshas, os 5 grandes sofrimentos que vão ser estudados em breve. Tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta... Entenderam perfeitamente? Que bom. Ou queriam complementar algo, ou acrescentar algo. Boa noite. É a Ana, peraí, deixa eu vir agora que eu tô sem vídeo. Oi, querido, tudo bem? Oi, Ana. Eu estava aqui pensando, enfim, a gente está aqui caminhando o caminho para encontrar a razão do nosso sofrimento. E lá no comecinho, nesse material que eu estou super curiosa para ler, dessa pesquisa sobre ansiedade, que você falou que depois vai compartilhar com a gente, você falou lá no comecinho, que eu até anotei aqui, que se a gente pensar coisas agradáveis, isso não deixa a gente feliz. Foi isso que eles identificaram. E aí eu estou pensando aqui, pensar coisas agradáveis não me faz feliz.
Mas se eu pensar coisas desagradáveis, porque existe sempre uma tendência da mente de ir para o lado catastrófico e negativo e vai dar errado, e, né? Se eu vou para esse lado, eu potencializo e acelero esses processos de sofrimento. Sim. Porque aí não é uma coisa que o inverso seria verdadeiro, entende? Na verdade, o inverso seria realmente catastrófico. Pensar coisas ruins vai me levar barranco abaixo, é isso? Com certeza é um desejo de vocês terem uma mente de serial killer, já que pensar coisas boas não vai te ajudar. Mas nesse texto de 8, 10 páginas, ele traz porcentagens de pensamentos positivos, negativos e neutros. E há uma margem diferente entre os pensamentos também negativos e os positivos. Entendeu? Mas o que eles estão indo mais profundamente é que a verdadeira felicidade é aquela que vem não de um raga, de um apego àquela sensação. Porque se você tira aquela felicidade que você pensou, será que de fato você vai ser feliz ou não? É lógico que a gente tem que cultivar sankalpas, que são esses pensamentos positivos, mas se simplesmente pensar em coisas positivas sem estar completamente presente no aqui e agora, será que eles têm algum fundamento? Ou são mais tita-vritres ou histórias? Então é algo para a gente questionar. Obviamente que há camadas e hierarquias. Muito mais importante a gente pensar em coisas boas. Mas eu diria que mais importante do que desenvolver pensamentos positivos é a gente desenvolver a habilidade de estar presente nesses pensamentos, 100% presente. Porque a vida inteira a gente vai estar com sensações que vão ser positivas ou negativas. Por mais perfeito que o mundo seja à sua volta, o mais perfeito que seja, tipo Auroville, na Índia, não sei se alguém foi, uma comunidade utópica, né? Fica no extremo leste da China, Pondicherry. Criar essa comunidade perfeita, em que não há dinheiro, que não há religião, todos os pilares. Eu fui lá num workshop de permacultura, né? E o cara que deu o workshop estava metendo pau no outro cara, porque pensava diferente, entendeu? Ou seja, por mais perfeita que seja, vai haver pensamentos que diferem. Né? E aí, como é que a gente reage a isso? Como é que a gente traz a responsabilidade para a gente, ao invés de ficar culpando o mundo inteiro à nossa volta? Um dos módulos, obviamente, a gente vai entrar no yoga da ação, que é como agir, né? Como desenvolver as ações, um pensamento positivo, etc. e tal. Bom, mas eu acho que se vocês lerem esse texto inteiro, eu não sei se ele está inteiro em português, talvez vocês tenham colocado no tradutor, enfim, mas aí vai estar explicando mais detalhes sobre isso. Pergunta interessante, né? Legal, Rafa. E aí eu tenho uma outra pergunta para fazer ainda, aí trazendo um pouco de budismo para essa conversa aqui, que a gente está falando de yoga e budismo. E aí você fala, a gente sempre vai vivenciar uma experiência e vai classificar ela em positiva ou em negativa. E eu já vi conteúdos dizendo que a experiência não é em si nem positiva e nem negativa. Ela é só uma experiência. E que a nossa existência aqui, por ser uma existência dual, tem essa demanda por classificar em positivo ou negativo, mas que não teria essa característica na experiência em si. Como que isso fica para você? É justamente o que a gente está explorando, né? Quando a gente pratica Hatha Yoga e move o corpo, nosso corpo é um container de sensações. Então, não importa se é um yoga restaurativo, não importa se é uma terceira série do Ashtanga, a gente vai estar experienciando via o tato essas diferentes sensações. Tem o corpo, tem uns asanas que a gente se contorce, tem dukkha,
tem o sofrimento, tem a impermanência ali, né? E aí tem essa história do eu que vai aparecer em cena. Então, que eu vou falar no próximo módulo, que é o Ahamkara, que significa o I maker, né? Que é o seu ego que vai aparecer, né? Então, quando o seu eu entrar, ele vai categorizar esse sentimento como positivo, negativo e colocar ele, e você automaticamente vai ter apego à aversão. Mas quando a gente pratica, a gente volta à respiração. Quando a gente medita, a gente nota a respiração, mas a gente não diz que é a minha respiração. Não sei se vocês percebem que no começo da aula hoje eu falei sobre isso. Eu falei, nota a respiração, mas não como a minha respiração, só como a respiração. Que parte da Ana, o A se tornou Ana. E que parte da Ana, a respiração se tornou A novamente. Que parte disso é aqui, é aqui, entendeu? Então, quando a gente slow down, a gente desacelera esse processo, isso acontece quem pratica Vipassana ou para quem já meditou por muitas horas. É como se você ligasse essa tela de computador e visse que, na verdade, o que existe não é esse Rafael, mas são pixels. São só os pixels acontecendo. Então, é como se houvesse um espaço maior entre seus ouvidos e o som, né? E é como se esse network que acontece desse relacionamento, ele fosse ficando mais claro. E você começa a ter insights dessa percepção de quem que é o eu, né? Então, se houver tristeza, na verdade, é a tristeza, não é a minha tristeza. Se houver o ódio, é o ódio, não é o meu ódio. Se houver, enfim, a alegria, é só a alegria, não é a minha alegria. Assim como há a chuva, assim como há o sol, assim como há a lua, assim como há o dia, a noite, ao vento, ao deserto, assim como há o som, ao silêncio. Então, há esses elementos, mas não é eu, porque esse eu, ele é fluido, tá? Ele é em movimento. Okay? E a sua mente vai vir agora e vai querer colocar Namaprupa. Vai querer dar um nome a isso e uma forma a isso, entrar no seu data toda essa experiência e criar uma teoria e fazer um bolo com isso, entendeu? E, né? Só que essas as experiências que a gente tem na prática, quando a gente coloca ela na linguística, na língua, que ela é dual, elas somem referência. Elas perdem referência. Igual quando a gente estava explicando semana passada como explicar Deus, entendeu? Como eu vou colocar um rótulo sobre algo que é inrotulável, né? Então essa ideia de eu como meu pé, depois como minha mão, como meu braço, eu vou ter que comer minha própria boca, aí sua mente para. Né? Porque esse relacionamento ele é totalmente subjetivo. Né? Porque se ao mesmo tempo e isso que a gente vai falar no próximo módulo, no outro módulo, se eu suspendo a minha mente total, como é que eu vou trabalhar no meu dia a dia? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou levar meu filho na escola? Se a mente tem que operar no mundo dual, né? Mas há formas da gente engajar no mundo de uma maneira mais proativa, de uma maneira mais sincera e uma maneira criativa. Em uma sociedade em que falta criatividade, né? Uma das perguntas, às vezes, que rola para mim é: tá, mas se eu sou um artista, significa que se eu entrar em meditação eu não vou estar mais criativo? A minha mente vai entrar nesse silêncio? E como é que eu vou operar? Na verdade, você vai se tornar mais criativo, porque essas histórias que vêm na sua mente, elas são repetitivas.
elas são loops. Se alguns de vocês fizeram a sugestão de reflexão, que era anotar nas suas meditações as histórias, se elas repetiram ou não, ou ao longo do dia. E aí, quando a gente medita e tem insights, parece que tudo é mais fresh, tudo é mais fresco, tudo é mais real, né? Uau, é uma mão, entendeu? Tipo, uau, é a água. Se vocês, eu disse que teria mais alguns minutos, se alguém quiser contribuir ou fazer mais alguma pergunta. Rafa, eu gostaria de perguntar, porque muitas vezes eu vejo essa busca de não estar fazendo nada muito dual, né? Não tanto para o desapego e não tanto para o apego. Muitas vezes a gente se coloca numa forma tão neutra, né? Tão ausente, assim, tão distante, que muitas vezes essa não ação não pede uma ação. Qual que é a linha tênue aí da gente saber qual é o momento de agir e de saber, não, dentro desse espectro de apego e não apego, né? De desapego. Onde que eu tenho que atuar, né? Essa equanimidade, exato. Equanimidade não é neutralidade. E o Gita já dizia, não ação é uma forma de ação também. Então, eu vou pedir só para a gente dar uma espera nesse tópico, porque a gente vai ter 1h30 daqui 2 encontros para falar sobre isso, né? Que eu acho que é muito pertinente. Né? Como é que a gente engaja no mundo dual a partir de uma ação desprovida de um ego, né? Porque o seu ego, ele vai querer que você haja para você se sentir bem, né? São poucos aqueles que agem de uma maneira em que é igual ao sol, que age, mas libera luz, entendeu? Não porque o meu jeito é assim, porque é a minha história, entendeu? É a minha história porque é que eu me sinto bem, entendeu? Eu não vou usar máscara porque é a minha história, entendeu? A gente vai falar sobre isso adiante. Talvez uma última pergunta, se alguém tiver, ou contribuição. Rafa, a Suzana, ela colocou uma pergunta aqui escrita no chat. A Suzana colocou aqui, ó, por que nos apegamos a coisas que não nos fazem bem? Pergunto por aqui, pois tem barulho por perto para ligar o meu áudio. Obrigada. Porque se apegamos a coisas que não... Dá uma olhadinha no chat ali. A Suzana, ela mandou uma pergunta. Por que nos apegamos a coisas que não nos fazem bem? Essa é a pergunta. Por exemplo, Nutella, por exemplo, pizza 4 queijos. Eu não sei qual é esse tipo de apego que ela quis dizer, coisas que não nos fazem bem, comida ou relacionamentos que te envenenam, né, abusivos. Né? Aí tem todos os padrões que a gente vai falar em breve, que são os samskaras. Né? São impressões que você carrega em outros momentos da sua vida. Né? Por exemplo, um trauma, né? Ou um certo vício que a gente desenvolve. A gente sabe que aquilo faz mal para o nosso corpo, mas a gente criou um apego. Pode ser um trauma, algo que veio, né? Sei lá, quando você era pequeno, alguém te empurrou de uma árvore, entendeu? Ou pode ser um cigarro, alguma substância em que você desenvolveu um hábito, desenvolveu um vício. A gente também vai falar isso mais adiante. Por exemplo, eu estou em casa, estou sozinho, não estou me sentindo bem. Veio essa sensação, algum sentimento, uma sensação que vem, né? Eu vi uma notícia, poxa, 75 mil mortos no Brasil, abro a geladeira e pego um leite ninho em pó, misturo com leite condensado e viro, entendeu? Então, a gente sabe que aquilo nos faz bem, mas a gente
desenvolveu esse apego, porque isso também vai ser falado no próximo módulo, né? Boas perguntas, porque a partir do momento que eu faço isso uma vez, eu crio uma memória. E a próxima vez que aquilo vier na minha mente, automaticamente eu vou para a geladeira, vou abrir ela e vou fazer o combo de leite ninho, um leite condensado e leite. E vou tomar. Entendeu? Então a gente acaba entrando nesse loop, desse samsara, que é esse ciclo de hábito e condicionamento. Por mais que a gente veja que aquilo não faz bem para a gente está preso. Então, a partir do próximo encontro, eu acho que é o próximo, ou outro, a gente vai usar mais ferramentas para estar conseguindo parar. Chegar na frente da geladeira e vou parar. Eu não vou abrir a geladeira. Estou chateado, sem nada para fazer em casa. Vou pegar o celular, vou entrar no feed. Quantas vezes a gente vai no banheiro e leva o celular juntos, entendeu? Então, esses hábitos, esses varshanas que a gente tem, e é difícil sair, mas é possível, tá bom? Eu não vou explicar tudo isso agora, porque vai demorar muito tempo, mas se tiver um pouco de paciência, a gente vai entrar nisso no próximo encontro, tá bom? Eu vou encerrar com mantra, e aí se alguém tiver mais alguma coisa a completar, eu fico aqui mais um tempinho, tá bom? Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityan Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Então, muito obrigado a presença de todos. Eu agradeço mais uma vez por estarem aqui. E vocês que estão vendo depois do horário, também vocês. A gente se vê em breve, daqui uma semana.